Bom dia, meus amores. No nosso vídeo de hoje, a gente vai trabalhar das duas formas. Eu vou iniciar com uma apresentação no slide sobre substantivos e seus gêneros e depois eu vou passar um vídeo para vocês sobre esse mesmo conteúdo e posteriormente eu vou fazer toda a explicação das atividades, tá certo? Então agora eu vou fazer toda uma explicação para vocês no slide que eu preparei, que eu peço que vocês prestem atenção, tá? E depois a gente vai para um vídeo sobre esse conteúdo, tá certo? Então agora eu vou colocar aqui a apresentação para vocês, tá? Do nosso conteúdo. Então vejam só. Aqui tá a minha tela, tá bom? E aqui eu vou colocar o slide para vocês. Estão vendo aqui, né? Esse slide aqui que eu preparei. Aí vejam só. Gênero do substantivo. Quarto ano, professora Carla Gerlane Pacheco. Olha o que eu preparei aqui para vocês. Ao falarmos em gênero do substantivo, é importante sabermos que se trata do masculino e feminino ligado a seres, como pessoas, objetos, animais, entidades, entre outros. O menino, a menina. O cão, a cadela. O rei, a rainha. Percebemos que houve uma mudança tanto no artigo o e a, quanto no substantivo cão e cadela para designarmos o macho e a fêmea. Então, isso que a gente está falando aqui refere-se ao que a gente entende como o gênero do substantivo. Tanto é que aqui eu vou ter o menino, a menina. Tanto o artigo o como o artigo a dá uma ideia de masculino, o artigo o, e o artigo a dá uma ideia de feminino. E aqui a palavra menino termina com a vogal o, e a palavra menina termina com a vogal a. Então, está dando uma ideia tanto do masculino, né, em menino, quanto do feminino em menina. Aí nós temos o seguinte aqui também. Mas há algumas particularidades em que o substantivo só tem um gênero, permitindo, portanto, atribuirmos somente a palavra macho e fêmea para designá-lo. São os chamados substantivos epicênos. Baleia, baleia macho e baleia fêmea. Cobra, cobra macho e cobra fêmea. Jacaré, jacaré macho e jacaré fêmea. Onça, onça macho e onça fêmea. Papagaio, papagaio macho e papagaio fêmea. Por que esses substantivos são considerados epicênios? Porque a gente vai precisar designá-los como macho ou fêmea para identificar qual o gênero daquele substantivo, tá? Estes substantivos denominam-se biformes. Existem também outros tipos de substantivos que possuem apenas uma forma, tanto para o gênero feminino quanto para o masculino. Ele denomina-se substantivo comum de dois gêneros. Para distingui-los, usamos o artigo, adjetivo ou pronome. Aí está aqui o exemplo. O estudante, a estudante. O jornalista, a jornalista. Onde eu estou usando aqui o artigo o e o artigo a para transformar esse substantivo tanto em masculino quanto em feminino. Cliente antigo, cliente antiga. Ele é estudante, ela é estudante. Então, a gente observa essa distinção nesses substantivos, onde a gente vai ter tanto o masculino quanto o feminino. Na verdade, a gente percebe essa diferença, essa distinção aqui. Quanto no primeiro exemplo, eu estou tendo os artigos para transformar, né, esse substantivo em masculino ou feminino. No segundo exemplo, eu já tenho um adjetivo, antigo, antiga, para transformar esse substantivo em feminino ou masculino. E no último exemplo, eu já tenho um pronome, ele, que é masculino, e ela, que é feminino. Então, eu estou dando uma ideia de gênero, tanto masculino como feminino, para o substantivo estudante. Não podemos nos esquecer daquele substantivo que não permite nem o uso do artigo para diferenciarmos o masculino do feminino. Ou seja, temos que atribuir a mesma palavra para os dois casos. Eles são chamados de substantivos sobrecomuns, como, por exemplo, a palavra pessoa. Marcos é uma pessoa maravilhosa. Pedro é uma pessoa muito sincera. A gente não consegue transformar a pessoa para o gênero masculino como para o gênero feminino.
pessoa é um substantivo sobrecomum que ele vai ser colocado para os dois gêneros. Eu poderia colocar aqui, Bianca é uma pessoa maravilhosa. Eu estou falando de uma mulher. Quando eu digo Marcos é uma pessoa maravilhosa, eu estou falando de um homem, substantivo masculino, mas pessoa, ela não mudou. Então, por isso que a gente classifica a pessoa como um substantivo sobrecomum. Ele é comum aos dois gêneros, tanto o masculino como o feminino. Tá? Então, aqui a gente viu substantivos sobrecomuns. A gente viu aqui casos em que o gênero do substantivo vai ser determinado tanto pelo artigo como pelo adjetivo ou pronome. Aqui a gente já viu o substantivo epicenos, onde a gente vai precisar classificar entre macho e fêmea para determinar aquele substantivo. A gente vê muito essa característica quando se trata de animais, né? A gente tem aqui, né, o que eu falei logo no início, os substantivos masculinos e femininos sendo transformados pelo uso do artigo o, pelo uso do artigo a, pela vogal a no final, pela vogal o no final, enfim. Então, essa era a primeira parte do conteúdo que eu queria trazer para vocês, tá? Agora, nós vamos para a segunda parte do conteúdo que eu queria trazer para vocês, que é justamente esse vídeo sobre gênero do substantivo, tá? Eu vou colocar aqui ao máximo que eu puder o volume, tá certo? Já está em 100%, para que vocês vejam esse vídeo aqui. Olá, crianças! A aula de hoje é sobre gênero do substantivo, ou seja, feminino e masculino. Na aula passada, estudamos que substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, objetos, animais e lugares. Agora, vamos classificar esses substantivos em feminino e masculino. Vem comigo que eu te explico melhor. Antes de escrever substantivos masculinos, usamos as palavrinhas o, os, e uns. Assim, temos o exemplo: o pato, os patos, um boi, uns bois. Portanto, as palavras pato e boi são substantivos masculinos. Agora, quando queremos escrever um substantivo feminino, usamos antes dele as palavrinhas a, as, uma e umas. Veja os exemplos: a pata, as patas, uma vaca, umas vacas. Viram como é moleza? Vamos conhecer mais alguns exemplos de substantivos masculinos e femininos. Do lado esquerdo, eu vou mostrar só substantivos masculinos. E do lado direito, só substantivos femininos. Vamos lá? O avô, a avó. O bode, a cabra. O boi, a vaca, o cavalo, a égua, o cão, a cadela, o carneiro, a ovelha, o leão, a leoa, o pai, a mãe, o zangão, a abelha, o galo, a galinha, o menino, a menina, o príncipe, a princesa. Esses foram apenas alguns exemplos. Agora que você já aprendeu, chegou a hora de fazer as suas atividades. Beijos e boa sorte! Se você gostou desse vídeo, curta. Então, gente, vejam só. Agora que a gente já finalizou as apresentações, a gente vai para o nosso livro, tá certo? E aí eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês de português e abrissem ele na página 73, porque vejam só, vocês vão fazer para casa a leitura do texto Ninguém é igual a ninguém, tá? Então vão fazer essa leitura, vão
responder o estudo do texto, do vocabulário, das páginas 74, 75, tá certo? E vão fazer também para casa a página 77, tá certo? Que vocês vão fazer, que é justamente um exercício sobre gênero do substantivo, que a gente acabou de estudar aqui, tá certo? Então, é justamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu peço que vocês também façam a leitura em casa da página 76, que são mais algumas palavras, alguns gêneros do substantivo, né? Que eu não falei aqui, mas alguns exemplos. Peço que vocês façam a leitura e, para a tarefa de casa, vocês vão responder a página 77, do 1º ao 5º, sobre gênero do substantivo, e vão fazer a interpretação de texto, que é da página 74 e 75 do texto Ninguém é igual a ninguém. E na minha próxima aula, né, da live de português, a gente vai fazer a correção. Então, agora eu vou fazer aqui a chamada. Hugo Mateus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva de Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e o William Cauã. Eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma de que estão presentes assistindo ao vídeo, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês pelas redes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo para vocês, um cheiro e até amanhã com mais um vídeo.